não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. O canal tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem. E também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apoies e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu! A mensagem de revolta contra o estado de coisas, enfim, não tinha nenhuma ressonância popular. Foi preciso um lapso de quase 2 décadas para que algo semelhante viesse a produzir-se. Mas, com certeza, não é isso que está em discussão aqui. O fato é que aqueles livros, filmes e peças teatrais expressavam corretamente as impressões de um grupo que, em compensação do seu isolamento, se considerava a parcela mais esclarecida da população, estatuto ao qual, justamente, o seu domínio do mercado das artes e letras acabava por dar alguma confirmação retroativa. O fato mesmo de que isso aqui é importantíssimo, o fato mesmo de que tantas dessas obras se concentrassem nos problemas do intelectual e não nos do povo. Quase todos os heróis desse filme são intelectuais ou representam de algum modo, né? Já mostra que a vivência ali registrada era de uma minoria ínfima, que tomava a sua intersubjetividade, a sua experiência intersubjetiva como consciência nacional. E toma até hoje, mesmo quando 96% da população a rejeita e despreza. As obras que mencionei constituíram, portanto, o fundo imaginativo comum sobre o qual a esquerda veio a tecer a rede inteira das suas discussões políticas e estratégicas nas décadas seguintes, bem como a linguagem básica em que essas discussões se tornavam imediatamente compreensíveis ao grosso dos militantes e simpatizantes. Por exemplo, o debate entre a proposta guerrilheira e a via pacífica para a conquista do poder, tão decisivo para o curso das coisas na década seguinte, já estava inteiramente prefigurado em obras como Quarupo, O Desafio e A Hora e Vez de Augusto Matraga. A criatividade literária da esquerda não se limitou a responder ao golpe de 1964. Continuou registrando as mutações psíquicas do grupo ante a derrota das guerrilhas, o advento da New Age, a fusão de esquerdismo e banditismo, etc, etc. Só deu sinais de esgotamento depois da década de 80, quando a importação massiva de slogans politicamente corretos da esquerda americana passou a favorecer antes o discurso propagandístico do que qualquer esforço literário. A partir dos anos 90, a esquerda brasileira pode se considerar intelectualmente morta, justamente quando começava sua escalada final em direção ao poder. Mas essa parte da história não é preciso relembrar aqui, já que a contei com detalhes suficientes, ainda que de maneira fragmentada, nos 2 volumes do Imbecil Coletivo e nos 5 até agora publicados das Cartas de um Terráqueo. Qualquer que esses livros eles abrangem sobretudo esse período, né, década de 90 até 2000 e pouco. Né? Qualquer que seja o caso, o importante é reter este fato. Entre as décadas de 60 e 80, a resposta literária e artística da esquerda nacional ao estado de coisas forjou a imagem do mundo sobre a qual se ergueram as suas novas concepções estratégicas, bem como uma retórica que logo se espalharia para muito além dos círculos militantes e se tornaria a linguagem dominante de toda a mídia, do show business e do meio universitário em geral, desfrutando ainda de uma imensa credibilidade residual, muito tempo depois de haver perdido todo o impulso criativo e se anquilosado num sistema de chavões. Quando você observa fenômenos como essa feira literária de Paraty, essa coisa toda, você vê o seguinte, que esse grupo ainda continua, né, cultuando a ilusão de que ele representa a alta cultura, etc, etc, embora tenha tudo acabado. Se você comparar os autores que estão aí com os que tinha na década de 60, assim, é absolutamente ridículo, tanto na literatura quanto
na ciência social, na filosofia, etc, etc. Quer dizer, eles morreram, não sabem, não foram avisados. Tá certo? Mas o que permite que isso continue acontecendo? É porque essa mitologia foi viva durante um certo tempo. Ela tinha vitalidade, ela refletia efetivamente a experiência deles nos anos 60. E, vamos dizer, o vigor dessa simbologia inteira continua alimentando o imaginário dos caras, mesmo depois que a fonte secou. Já não consegue produzir mais nada, tem que viver dos mesmos mitos eternamente. Né? A esse fato deve-se opor em comparação este outro. A ascensão cultural e política, isso aqui é fundamental, né, do que eu vou falar depois. A ascensão cultural e política da esquerda desde a década de 80 determinou mudanças muito mais profundas, abrangentes e marcantes na sociedade brasileira do que o golpe de 1964 e tudo que os governos militares vieram a fazer. A decomposição moral da sociedade, a ascensão irrefreável do tráfico de drogas e da criminalidade em geral, a disseminação epidêmica da incontinência sexual mais descarada entre adolescentes e depois entre crianças menores, a completa destruição da educação escolar, a migração em massa de fiéis católicos para toda sorte de igrejas evangélicas, o advento de um anticristianismo militante cada vez mais agressivo, para citar só os aspectos mais visíveis, constituem transformações sociais imensamente mais vastas e impressionantes do que tudo que as administrações militares ousaram sequer conceber em sonhos ou pesadelos. Era de se esperar que mudanças de tal magnitude produzissem na imaginação literária e artística nacional respostas 1000 vezes mais dramáticas, mais numerosas e mais inventivas do que a simples derrubada de um presidente em 1964 ou mesmo o final patético das guerrilhas nos anos 70. No entanto, isso não aconteceu. Este é o grande mistério. Quer dizer, um simples golpe militar derrubado no presidente provoca, vamos dizer, uma efusão de criatividade literária que depois desemboca em discussões, debates estratégicos, políticos, etc. Culmina numa nova estratégia da esquerda que a leva, por fim, ao poder 40, 50 anos depois. Em seguida você tem, a partir dos anos 80, mudanças sociais absolutamente devastadoras que afetaram a vida de todo mundo. Não tem um brasileiro que não tenha sido afetado por isso. Né? Por exemplo, essa questão, vamos dizer, da criminalidade. Não tem um brasileiro que não tenha medo de sair e não poder voltar para casa. Todos têm isso. Quer dizer, a população inteira está sofrendo isso. Né? A questão das drogas. Bom, me mostra alguma família que não tem pelo menos um drogado. Tá certo? A questão da sexualidade infanto-juvenil, que hoje está descarada por todo quanto é lado, hoje mesmo. Né? Outro dia eu estava comentando que eu vi um vídeo de menininhas brincando, menininhas de 10 anos. E qual era a brincadeira delas? Eles estavam brincando de mulher que encontra o marido no motel e ainda leva uma surra da amante. Né? E uma xingando, sua puta, sua arrombada, sua isso, sua aquilo. Tá. Tudo assim, verossímil, por ser um espetáculo é melhor do que atores profissionais. Eu falei, quer dizer, as crianças estão vendo isso, elas acham que isso é o mundo dos adultos, esse é o mundo que elas percebem e elas estão reproduzindo. Tá certo? Assim como a gente brincava. Né? Até eu brinquei, falar, quando moleque eu brinquei de cowboy, de médico, brinquei de banco, brinquei de um monte de coisa, mas nunca brinquei de corno. Né? E de repente isso virou o assunto das criancinhas. Né? Então, mas hoje eu vi uma coisa pior, eu vi, tá na minha página, alguém colocou lá, um vídeo de 4 meninas que por um motivo de ciumeira decidiram torturar e matar uma coleguinha, todas elas entre 13 e 16 anos. Né? E aparece lá a menina amarrada, às vezes dando paulada nela, então no fim ela conseguiu fugir. E tá lá, o negócio tá na polícia, tá rolando ainda. Então, olha, algo aconteceu com essa molecada. Isso, se eu pensar bem, isso aí, crimes dessa ordem, bom, podia acontecer entre pessoas de 30, 40 anos, mas crianças de 13 anos não iam fazer isso, né? Tá certo? Então, essas mudanças afetaram profundamente toda a nação brasileira, toda a população. E, no entanto, não houve reação literária alguma. Eu até escrevi um artigo chamado Longa Noite, né? No qual você vê que a literatura não registra nada, o cinema não registra nada, o cinema continua falando as mesmas coisas que falaram na década de 60. Não é isso? Quer dizer, ainda é a esquerda falando com ela mesma.
Na literatura não aparece absolutamente nada. Quando você vê algum romancista assim, com algum rudimento de talento, o assunto dele é sempre subjetivo, é ele, o umbigo dele, assim, totalmente fechado. Não tem. Você não vê a coisa básica da arte do romance, que é a conexão orgânica entre alma individual e consciência social. Isso não aparece nunca. Tensão entre a consciência e a sociedade não aparece por parte alguma. Então, tudo isso ficou sem uma documentação literária. Ou seja, ninguém foi capaz de expressar as impressões que estava tendo. Ora, você expressar essas impressões ainda não é você ter um diagnóstico da situação. Não é nem ter uma descrição dela. Você está tendo apenas uma descrição da sua reação, uma descrição das impressões. Mas sem estabilizar essas impressões num certo número de obras, o imaginário fica solto. Então, não havendo a unidade do imaginário, em cima do que você vai discutir? Evidentemente, são coisas que parecem ser descrições, mas que na verdade são impressões, só que são impressões soltas, porque não estão elaboradas artisticamente, não tem o sentido de unidade. Então, é claro, aparecem pessoas, né, dizendo assim, o problema do Brasil é que nós temos que fazer a separação do Sul, ou o problema do Brasil é que nós precisamos fazer controle da natalidade, né? Ou o problema do Brasil é que nós temos que privatizar tudo. E assim é chute para tudo quanto é lado. Né? E, evidentemente, de todos os fatos acontecidos, o único fato que conseguiu se impregnar na consciência nacional foi a corrupção no governo. Então formou-se uma espécie de unidade fictícia em torno deste símbolo corrupção. E isto mobilizou as pessoas para ir para a rua, etc, etc, etc. Ora, mas nós sabemos perfeitamente que o termo corrupção nem de longe descreve o que estava acontecendo. Porque é o tal negócio, corrupção, como diz o próprio Lula, corrupção sempre existiu. Qual é a diferença específica? Tá certo? Bom, a diferença específica é que, desta vez, a corrupção veio de um imenso plano de tomada do poder que estava a meio caminho. Eles não chegaram a tomar o poder completamente, como queriam, né? E que vinha sendo elaborado desde os anos 60. Quer dizer, é uma corrupção racional, planejada, tá certo? E de longo prazo, para penetrar profundamente na sociedade. Não é roubar dinheiro, meu filho, é corromper toda a sociedade. Só que você pega as menininhas torturando a outra no fundo do quintal. Eu digo, que relação tem isso com o Zé Dirceu? Alguém consegue sintetizar simbolicamente isso aí? É claro que uma coisa tem a ver com a outra. São o mesmo fenômeno, no fim das contas. Mas você não tem expressão imaginativa, não tem expressão artística, então não condensa os símbolos. Então, todas as reações ao estado de coisas, todas sem exceção, que apareceram, foram de natureza puramente jornalística. São artigos, são blogs, às vezes são livros, tá certo? Mas tentando discutir a coisa já no plano dos fatos, sem ter o condensado simbólico inicial. Portanto, apegando-se a fatos soltos, não tem unidade e você não consegue ter um diálogo. 10 pessoas ficavam gritando assim, unidade da direita, unidade da direita, unidade da direita. Mas se você não tem sequer unidade imaginativa, como é que você vai ter unidade de uma estratégia, de uma coisa assim? Isso é impossível. Você está querendo o impossível. Quer dizer, primeiro você tem que fazer com que as pessoas compartilhem de um certo estado de espírito geral e vago, mas suficientemente reconhecível. E isso se condensa em símbolos. E quem faz isso? A arte faz isso. Então, vamos dizer, se a esquerda chegou, vamos dizer, ao seu estado de senectude literária, seu Alzheimer literário, a direita mostrou uma impotência literária e artística total. Não houve reação nenhuma. Zero, 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 absolutamente zero. E
Se você perguntar, bom, por que não se conseguiu formar uma unidade de direita até hoje? É por causa disso. Vocês estão entendendo qual é a verdadeira dimensão do fenômeno chamado guerra cultural? Guerra cultural começa muito em cima. Você tem que criar símbolos artísticos poderosos, através de obras de altíssima qualidade. Tá certo? E daí você vai descendo, 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 até chegar na música popular, nas novelas e no jornalismo. Mas tem que começar em cima. Isto o pessoal até hoje no Brasil não entendeu. Eles acham que guerra cultural é uma questão de propaganda. Eu digo, olha, toda propaganda requer um produto. Qual é o produto exatamente? O que é que nós estamos querendo? Bom, um quer uma coisa, outro quer outra, cada um está fazendo propaganda do seu peixe. Tá certo? E não tem como não ser assim. Por quê? Porque você não tem um campo imaginativo comum em cima do qual possa se desenvolver discussões organizadas. Então, quando eu comecei esse curso, eu pensei não na ideia de ter efeitos políticos imediatos. O pessoal dizia, não, ele quer montar um movimento de direita. Eu falei, mas NT, você está doido? Então, a minha ideia era criar uma geração de escritores capacitados. Nem todos, evidentemente, têm uma vocação literária ou teatral, mas alguns teriam que ter. E estes teriam que dar o pontapé inicial. Só que não houve tempo. O nosso curso estava completando mais ou menos 5 anos quando estourou o protesto de 2015. Tá certo? Então, nossos alunos estão crus e os outros não têm o menor preparo nem capacidade. Mais ainda, não há um movimento intelectual de direita no Brasil desde os anos 50. Isso aí acabou. Só quem conseguiu criar um movimento de direita, um movimento intelectual de direita foi a Igreja Católica, no Centro Dom Vital, que começa, note bem, começa lá nos anos 20, com Jackson de Figueiredo, e depois vem o Alceu Amoroso Lima, e consegue criar uma certa geração, vamos dizer, de escritores conservadores católicos, tá certo? Mas isso nunca chegou a ser um movimento sequer, um movimento autoconsciente, um movimento literário autoconsciente. Nem isso foi. E nos anos 60 eles todos começaram a ser banidos, evidentemente, tirados de circulação. E hoje mesmo eu estava lendo um ensaio que saiu na edição nova da edição Kindle, do livro do Zé Geraldo Vieira, Terreno Baldio. E ele comenta ali, fala, olha, o Zé Geraldo Vieira em vida ele tem um sucesso extraordinário, todo mundo o respeitava como, sem dúvida, o maior romancista brasileiro de todos os tempos, incluindo Machado de Assis. E depois que o sujeito morreu, sumiu. Ninguém mais nunca ouviu falar. Deu por quê? Bom, a cosmovisão dele, em parte por ser cosmopolita, para abranger o mundo inteiro, ultrapassar muitas fronteiras do Brasil, em parte por ser baseado em valores informalmente católicos, ele nunca foi um católico militante como Gustavo Corsão e outros, não combina com essa cultura que se formou a partir dos anos 60, então tem que desaparecer mesmo, tem que enterrar o homem. E não é que enterraram, não é que falaram, não, ninguém falou nada, sumiu, não tem reedição, não tem nada. Então, bom, se vocês querem fazer guerra cultural, vocês não pensem que com artigo de jornal e com discurso de vereador vocês vão fazer guerra cultural. Isso aí é simplesmente militância política. Ela também não tem a militância organizada. Mas guerra cultural começa na esfera da cultura. Essa é a grande novidade que eu estou dando nesse curso aqui. O pessoal não sabe disto. Eles acham que guerra cultural é professorzinho fazendo propaganda comunista nas escolas. Nós vamos acabar com isso, etc, etc. Bom, em todo esse negócio eu me inspiro na frase do Nietzsche: só se derrota aquilo que se substitui. Você tem uma cultura conservadora para colocar no lugar dela? Não tem, então você não vai ganhar. Você vai ficar apenas no aspecto negativo, quando não repressivo, que vai provocar mais revolta ainda dos caras e que é capaz de restaurar neles o sentimento de unidade por mero instinto de autodefesa. Então, voltamos ao ponto inicial. Ou temos uma cultura
não comunista ou anticomunista, ou suficientemente capaz de se sobrepor à cultura comunista, ou não temos nada. Nós temos apenas candidatos a vereador, um candidato aqui, outro candidato ali. E quem vai tirar proveito disso aí é a oposição escolhida pelo PT, que é o PSDB, que foi o grande vencedor dessas eleições, evidentemente. Então, ainda não saímos do dualismo criado em 1965, ou 66, não lembro, quando se criou o SEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, que era uma espécie de central, né, era um think tank da esquerda nacional, com Fernando Henrique, Arthur Gianotti, toda essa cambada, que era o pessoal que antes contribuía para as revistas de cultura comunista, como a Revista Brasiliense, e que ali se condensaram, e ali começa um certo tipo de análise e estudos que vai culminar no fim na adoção da estratégia gramsciana e na ascensão irrefreável da esquerda ao poder. Estão começando a entender o que realmente se passou? Então, que fosse necessário, vamos dizer, uma reação na esfera literária e imaginativa antes de qualquer outra coisa, não foi preciso ninguém dizer isso aos escritores esquerdistas. Eles espontaneamente sabiam que era assim e começaram a reagir no seu devido plano. Muito mais tarde, muitos desses romances viraram novelas de TV, se popularizaram, etc. Mas a popularização é popularização de alguma coisa. Você tem que ter o produto antes, meu Deus do céu. Então, o ponto fundamental da guerra cultural é que ela nada tem a ver com propaganda. Propaganda é prioridade 15. Antes você tem que ter a conquista da hegemonia intelectual. O que é você ter hegemonia intelectual? Hegemonia intelectual é diferente da hegemonia cultural. Hegemonia intelectual é você ter em mãos as concepções mais abrangentes que engolem todas as outras e, de certo modo, se impõem por si mesmas como a visão natural das coisas. Ou seja, você tem ali a matriz do senso comum. E a matriz do senso comum está na alta cultura, evidentemente. Então, se você dispõe da hegemonia intelectual, ou seja, você não tem visões do mundo concorrentes, como de fato, entre os anos 60 e 80, a visão da esquerda não teve concorrentes, então aí você pode partir para a hegemonia cultural propriamente dita, ou seja, a luta pelo domínio dos canais de difusão do quê? Dessa mesma cosmovisão, que se tornará, no fim das contas, tão natural que ninguém pensará em contestá-la. Não é que você vai derrotar o adversário, você não vai ter adversário. Se você pegar, por exemplo, essas lendas urbanas que eles colocavam lá, o líder comunista que teve os seus genitais derretidos a maçarico, se você falar isso, todo mundo acredita. Eles acham que isso acontecia? O pessoal acha que durante o regime militar houve queima de livros. O pessoal acredita piamente que houve uma destruição da vida intelectual brasileira na época. O Nelson Werneck Sodré, que é um general comunista, escreveu o livro A Fúria de Caliban, que é assim, a repressão da vida intelectual brasileira pelos militares. Mas os militares não reprimiram absolutamente nada. O máximo que eles fizeram foi demitir de algumas universidades federais alguns camaradas que imediatamente obtinham financiamentos particulares, como o próprio Fernando Henrique Cardoso, e arrumavam um emprego muito melhor do que na universidade. E o próprio Nelson Werneck Sodré, ele ingenuamente, ele falando da perseguição e da extinção da vida cultural no Brasil, ele confessa que naqueles anos, entre 64 e 65, ele ganhou não sei quantos prêmios literários, publicaram-se não sei quantas resenhas a favor dos livros dele no Estadão, na Folha, no Globo, etc. E no fim recebi uma homenagem no Instituto Brasileiro de História e Geografia Militar, numa cerimônia sob a presidência do Marechal Castelo Branco. Eu digo, mas você não era perseguido, você não era um cara excluído? Então, o livro tem esse efeito cômico, né? Ele próprio é uma demonstração de que o que está escrito nele é falso. Mas, se você disser popularmente, naquela época eles expulsaram todos os intelectuais, a elite brasileira foi mandada
para fora, foi presa, foi morta, etc. Todo mundo acredita. Por quê? Porque esses filmes, esses romances, etc., fixaram sobretudo a imagem do intelectual angustiado. Não perseguido, mas sentindo-se isolado, coitadinho, etc. Então, a coitadice intelectual, ela, por assim dizer, ela se expressa numa visão materializada na qual os intelectuais foram realmente perseguidos de modo físico. Tá? Agora, se você perguntar de todas aquelas pessoas que foram, por exemplo, presas ou mortas, quantos eram grandes intelectuais? Ou quantos tinham uma obra considerável? Nenhum. Zero. Tá? Ninguém. No máximo eram jornalistas. Os mais inteligentes eram jornalistas. Então, você vê, a visão que foi criada por esta literatura de ficção nos anos 60 e 80, ela se impregnou na mentalidade brasileira e virou senso comum. Isso demora para fazer. Né? Você não pensa assim que esses romances imediatamente venderam milhões de exemplares. Não. E também não foi com um romance que se fez, nem com um filme. Com vários. Que, expressando esta mesma vivência desde ângulos diferentes, acaba condensando, vamos dizer, de uma constelação mitológica que, para a geração seguinte, já é história. Entendeu? É assim que se faz. Agora, os outros aspectos mais materiais, vamos dizer, da guerra cultural, como ocupação de espaço, boicote dos adversários, etc., etc., é impossível sem isso, gente. Porque você primeiro tem que ter uma espécie de unidade psíquica, anímica, né? Que só se forma através da imaginação. Agora, deixa eu terminar de ler aqui. Vou repetir o último paragrafinho. Era de se esperar que mudança de tal magnitude produzisse na imaginação literária e artística nacional respostas 1000 vezes mais dramáticas, mais numerosas e mais inventivas do que a simples derrubada de um presidente da República em 1964, ou mesmo o final patético das guerrilhas nos anos 70. No entanto, isso não aconteceu. De um lado, a intelectualidade esquerdista não teria por que reagir literariamente às situações que, agora investida de um considerável poder cultural e político, ela mesma estava produzindo. Expressar com sinceridade qualquer impressão genuína ante o estado de coisas só poderia ser contraproducente para a nova classe em ascensão. Agora só interessava cultivar os chavões convenientes, repetir em todos os megafones o discurso dos meninos de rua, dos jovens negros massacrados pela polícia, das mulheres vítimas de violência doméstica, dos milhares de gays assassinados, do preconceito e discriminação, etc, etc, etc. Não é preciso dizer o quanto esse estado de espírito, sufocando a vivência da realidade sob toneladas de estereótipos repetidos com uniformidade geral e obsessiva, era hostil a qualquer criação literária ou artística que merecesse o nome. O acesso livre de escritores, intelectuais e artistas a verbas oficiais cada vez mais generosas e ilimitadas cimentou a redução da cultura à propaganda, o que é o mesmo que dizer a morte da cultura. Então isso quer dizer, a esquerda fez um suicídio intelectual e literário na mesma medida em que estava se apossando dos instrumentos do governo. Um exemplo praticamente único de impressão autêntica vazado quase que por desatenção para dentro de uma obra cinematográfica, a cena de Tropa de Elite em que o policial estudante acusa os seus colegas burgueses, leitores de Foucault, de serem, como consumidores, verdadeiros culpados do tráfico de drogas, ilustra com muita clareza a proibição de perceber que se tornou mandamento obrigatório nos meios esquerdistas. O episódio suscitou tanta indignação e escândalo, não porque fosse falso, mas justamente porque traduzia uma realidade visível com os olhos da cara, que o diretor se viu obrigado a produzir um segundo capítulo do filme com afagos apaziguadores na alma esquerdista. A verdade da existência fora definitivamente, e por assim dizer oficialmente, banida do imaginário esquerdista e substituída pela língua de pau da propaganda politicamente correta. Eu digo, mas espera aí, e pelo lado oposto, pelo lado dos conservadores, cristãos, liberais, etc, etc. Aonde aparece neles uma reação literária, artística à verdade da existência? Simplesmente não aparece. Só aparece propaganda,
candidaturas a vereador, no máximo alguma retórica política muito chinfrim, programas de TV, programas de rádio, blogs. É só isto. Isso quer dizer, esse pessoal, todo esse pessoal liberal, conservador, cristão, etc., etc., também se alienou da verdade da existência, meu Deus do céu. Eles só são capazes de falar na linguagem da retórica política. Não são capazes, por exemplo, de contar uma história concreta, material, individual, com vida. Não são capazes de fazer isso.